Já chega, pega o seu cafezinho que hoje a gente vai falar sobre motivação. O que fazer quando a motivação simplesmente desaparece? Seja bem-vinda ao nosso papo Abre a Boca e Lucra a Mulher, o nosso espaço aqui de empresárias, empreendedoras, para a gente falar sobre posicionamento, marketing e vendas. Eu quis trazer esse assunto aqui, porque vocês sabem que tudo que eu trago aqui são coisas que eu vivo, que eu passo e que eu tenho certeza que você também vivencia no seu negócio. Eu lembro quando eu era CLT, não sei se você já trabalhou para outras pessoas, eu simplesmente fazia as coisas mesmo em dias que eu não estava tão motivada. Então eu ia, trabalhava, levava 2, 3 horas para chegar no serviço, mesmo em dias não tão bons, eu precisava estar lá. Chegava lá, cumpria as minhas tarefas que alguém tinha colocado lá no Trello para mim e ok, dia concluído. E eu parei para pensar, quando a gente decide ter o nosso próprio negócio, fazer as coisas segundo as nossas regras, como a gente passa a ser uma burguesa safada e aí fica esperando que todos os dias sejam maravilhosos, que eu abra minha varanda, espere cantar com os passarinhos, porque meu dia vai ser lindo, maravilhoso, todas as vezes. E é isso que vai me fazer o que eu preciso fazer, né? E não é bem assim. Então eu trouxe algumas coisas aqui, anotei algumas coisas para a gente debater sobre isso e entender como que eu posso encarar esses dias que eu não estou tão motivada, como que eu encaro isso, como que eu consigo driblar esses momentos e torná-los cada vez mais produtivos para, de fato, não paralisar e não fazer com que isso seja prejudicial para os meus resultados. Primeiro de tudo, eu quero normalizar a falta de motivação. Primeiro de tudo, eu acredito que o que mais faz a gente ficar ansiosa é olhar para as pessoas hiperprodutivas. Aliás, o lugar que a gente tem para consumir conteúdo, Instagram, TikTok, YouTube, a gente vai recorrer a esses lugares. E a gente passa a entender que todas aquelas pessoas que estão ali, que eu estou consumindo, elas são mega produtivas. Ou seja, né? Eu pego um vídeo que essa pessoa gravou em um fragmento do dia dela e eu já começo a achar que aquela pessoa é produtiva o tempo todo. Meu Deus do céu, tá todo mundo produzindo. Tá todo mundo motivado e só eu estou aqui num dia em que eu não consigo me mover para gravar um vídeo direito. Só eu tô aqui, né, meio naquele jeito. Então, primeiro de tudo, eu quero normalizar essa falta de motivação, porque mesmo as pessoas que são mais produtivas possíveis, é óbvio que tem dias que elas não estão tão motivadas. E existe um outro fator para nós mulheres. Pega o nosso mês. Meu bem, cada semana a gente está de algum jeito por conta do nosso ciclo. Então tem fases, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, tá? Preciso me aprofundar, inclusive. Tem fases que a gente está se sentindo mais bonita, mais atraente, mais criativa. Tem fases que a gente está mais melancólica, triste, deprimida. É um desafio ser mulher. Nas 4 semanas, a gente está diferente cada uma dessas semanas. Então, obviamente, se a gente estudar isso, a gente vai ser inteligente em encaixar tarefas que se encaixam também nesse nosso quadro ali de humor, digamos assim. Então, primeiro de tudo, vamos combinar? Vamos normalizar a falta de motivação? Porque, gente, senão é uma canseira viver num mundo em que tudo é perfeito, em que todo mundo é mega produtivo, em que todo mundo acorda às 5 da manhã, entra na banheira de gelo, faz atividade física, trabalha, é uma máquina e dorme de madrugada, enfim. Uou! Loucura, né, gente? Esse eu vejo que é umas coisas que vão causando muita ansiedade em nós, mulheres empreendedoras, que temos o próprio negócio. Então, primeiro de tudo, para a gente começar esse assunto, gente, até as pessoas mais produtivas, ricas, tem dia que tá com a motivaçãozinha um pouquinho mais baixa, tá? Fato. Depois eu quero que você pare de esperar a motivação para agir. Vamos imaginar que eu estou aqui vindo numa tomada, gravando vídeos para o YouTube e que eu, de repente, paro de gravar. E aí eu fico uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, eu fico 1 ano sem postar um vídeo aqui para o YouTube. Concorda que eu começo a ficar enferrujada? E para eu conseguir retomar essas gravações, eu vou ter que fazer um esforço muito maior,
do que quando simplesmente eu estou seguindo o flow de todas as semanas me propor a gravar vídeos aqui para o canal. Você já deve ter passado por isso, seja, não sei, em algum projeto, alguma produção de conteúdo, alguma coisa desse tipo, que quando a gente simplesmente deixa essa falta de motivação, alguma coisa desse tipo, afetar as nossas ações, é muito mais desafiador eu retomar a fazer aquilo. É como se eu tivesse perdido o hábito de fazer aquilo e realmente me tornei enferrujada. Eu sinto que é exatamente assim comigo. E eu já percebi que dei o play, comecei a fazer, eu entro naquele estado que a gente chama de estado, né, flow. Então, a produção de vídeos para o canal foi um exemplo muito, muito válido. Tem que entrar dentro da minha rotina, de repente um dia X da semana, para conseguir produzir o máximo de vídeos que eu conseguir. E não um vídeo. Não, o máximo de vídeos que eu conseguir, porque eu estou focada naquele dia para fazer aquilo e aquilo me coloca em movimento e aí tudo fica mais fácil. Se eu esperar acordar, mega motivada, não, você pode ter certeza, se esse aqui for o meu quarto, quinto, 10º vídeo que eu tô gravando nesse dia, putz, eu já entrei num estado que esse movimento, essa minha ação, já me fez, no meio do caminho, ficar motivada. Então, assim, olha como muitas vezes a gente está invertendo a ordem. Eu não espero motivação para agir, eu tenho que agir para encontrar essa motivação enquanto eu faço as coisas, né? Depois eu gosto muito de ter um plano mínimo que seja e que ele seja viável. Eu sei que a gente tem metas muito grandiosas, que a gente sonha com muitas coisas, que a gente imagina muitas coisas, mas que as metas sejam mais realistas no sentido de próximo da realidade que eu tô. Eu entendo lá na frente, mas se eu só miro lá e não consigo enxergar as micro coisas que eu preciso fazer, cara, é quase como como, né? Chegar lá, aquele famoso como, que a gente fica muito presa nisso. E a gente simplesmente não sabe, muitas vezes, aquela visão que eu tenho lá, exatamente a maneira como eu vou chegar. Então, desenhar um plano mínimo, caramba, eu vou criar um canal no YouTube, qual que é o meu plano mínimo para tornar isso viável dentro da minha realidade? Tá bom, eu vou produzir uma vez por semana, 4 vídeos, isso dá um vídeo por semana que eu consigo postar. Então eu simplesmente vou encaixando dentro do meu plano, que é o que eu consigo enxergar e principalmente executar, porque a falta de motivação muitas vezes vem pela falta de resultado. Então eu não vejo nenhum resultado, tipo, eu não estou produzindo nada, eu não estou... Então como que eu vou me manter motivada se eu estou ali na inércia, né? Então esses mini planos, eles têm me ajudado muito a conseguir desenvolver as coisas que eu quero desenvolver e dentro da minha realidade. Qual que é a sua realidade hoje? Você é sozinha? É uma equipe? Tem uma pessoa te ajudando? Não, tem mais gente na equipe que você consegue delegar as coisas? Isso também é ser um pouco mais gentil com você e entender dentro da minha realidade qual é o meu mini plano que eu posso encaixar para executar as coisas que eu preciso executar. E isso está, obviamente, linkado ao momento da onde a gente quer chegar. Eu vejo muito se fala, né, sobre propósito, acaba sendo um pouco clichê, mas eu também não sei que outra palavra a gente pode usar no lugar, né, um objetivo, não sei. Quando a gente tem objetivos, sejam eles, sei lá, materiais ou não, parece que as coisas ficam mais fáceis. Eu estou caminhando e eu estou fazendo isso dia após dia por conta de determinada coisa. Se não tem isso, e isso dizem até que quando você tira questões financeiras, né, de profissionais, empresários que já têm, por exemplo, muito dinheiro, que dinheiro não é um problema, se não tiver aqueles mini porquês, essa pessoa perde a motivação ao longo do caminho. Então, nem sempre a motivação é só grana. Pode ser que em algum momento da sua jornada seja isso e que depois se transforme em outras coisas. Mas nesses dias em que a gente
está mais para baixo, desmotivada, precisando se reinventar, pensar no nosso objetivo e para o caminho, né? Pensa na estrada que você está seguindo, o que tem lá no fundo, o que você espera alcançar. É uma casa melhor, é se mudar de cidade, é comprar um carro, eu tô falando só de coisas materiais, né? É fazer uma viagem com o seu marido, é proporcionar uma viagem para os seus filhos, é ter filhos com mais tranquilidade, enfim, alguma coisa tem que estar na sua cabeça, porque haverão dias desafiadores e difíceis, mas esse quadro, essas cenas, elas costumam nos segurar muito mais para a gente, sacode a poeira, bora fazer, bora fazer, bora fazer, porque eu entendo para onde que eu estou caminhando. E isso aqui eu acho que é a parte mais importante, tá, gente? Outro tópico muito importante, cuidar da sua energia física e mental. Não tem como eu querer me manter motivada se o tempo todo eu estou buscando ser absurdamente ocupada e como fala, e produtiva, sabe? Aquelas pessoas que parece que o dia inteiro tem que estar fazendo alguma coisa para estar com a sensação de estar produtiva e tudo mais, nanana. Sei lá, se enfia de coisa para fazer, porque acredita que aquilo ali é uma falsa ilusão de produtividade. E aí essa pessoa dorme mal, essa pessoa se alimenta mal, essa pessoa não se exercita, não faz um exercício físico. Meu Deus, quantas mulheres eu conheço que não fazem uma atividade, uma caminhada, uma musculação, qualquer coisa que seja. Porque deixaram simplesmente a rotina e o negócio e filhos, não sei se você tem filhos, engolir tudo, tudo. E aí, como que você vai se sentir motivada se a sua cabeça está sempre cansada, se você dorme mal, se o seu físico não tá legal, a sua energia tá, sendo drenada. É quase que impossível ter motivação, é quase que impossível manter a cabeça limpa por um tempo para você abrir espaço para a criatividade. Novos projetos, novas ideias de vídeos, de absolutamente tudo, né? Você como profissional que está se posicionando aqui na internet, é muito importante que a sua cabeça tenha mini momentos que seja mais saudáveis para a sua produtividade, para a sua criatividade, para esse ar de respiro, né? Porque você produz conteúdo, você produz vídeo, a sua cabeça precisa estar boa para isso, você sabe muito bem do que eu estou falando. E muitas vezes você está chamando de preguiça uma coisa que na verdade é uma exaustão. Então você está esperando ser motivada, fazer as coisas pelo seu negócio e você está simplesmente exausta da sua rotina, dos cuidados da casa, marido, o que for, sabe? Você está exausta. Vai ser impossível você se manter motivada. Então, identificar o momento que você está passando, a rotina que você leva, as tarefas que você faz, as responsabilidades que você tem e como que você está encarando isso, se você não está ficando simplesmente em do último plano no seu negócio, né? Negócio vida, e falar, cara, eu estou exausta. Não tem um mini espaço para qualquer coisa de eu executar. E isso é muito perigoso, né? A gente costuma falar que primeiro se vai um CPF e não um CNPJ, porque se eu não estou bem comigo, com a minha cabeça, com o meu físico, com a minha energia, com tudo isso, com o meu psicológico, como é que eu espero produzir bons conteúdos, captar meus clientes, atender bem os meus clientes? Não tem como, não tem como. E nós precisamos a todo custo evitar a armadilha da comparação. Eu fico olhando o tempo todo o progresso de outras pessoas. Eu consumo o conteúdo de um monte de gente aqui nas redes sociais e eu tô olhando o progresso, a conquista, tudo. E aí? Minha motivação tá onde? Se eu tô assistindo a vida dos outros, muito mais do que olhando a minha própria vida. Não sou protagonista das minhas coisas, do meu negócio, não sou. Se você deixar isso te consumir, a comparação, o excesso de informação, o excesso de consumo que você faz, porque assim, se você está aqui assistindo o meu vídeo, você está aprendendo alguma coisa, né? Melhorando a sua jornada.
Então, espero estar contribuindo com você. Inclusive, já se inscreve nesse canal, porque aqui toda semana a gente fala sobre posicionamento, empreendedorismo, vendas. Já se inscreve, que essa é uma métrica importantíssima para o YouTube entender que esse é um conteúdo de valor e que mais mulheres merecem acessá-lo também. Já se inscreve e não se esquece. E a gente passa a olhar mais a vida dos outros do que a nossa. Olha, é muito fácil falar disso como se, você é um ET, você não se compara, né? Não mesmo. Eu já tive muitas fases nas redes sociais de, deixar de seguir todo mundo, porque eu não queria mais ver a vida de ninguém. Precisava focar super nos meus projetos e agora que eu tô voltando, confesso pra você que é agora que eu tô voltando, viu? E se respeite o que você tá sentindo, se te faz bem, beleza, mas muitas vezes, eu acredito que grande maioria não faz bem. Começa a te colocar em segundo plano, você começa a deixar suas coisas para segundo plano, você começa a procrastinar mais, você começa a colocar empecilhos que antes não existiam, simplesmente porque você está deixando essa comparação e essas coisas tomarem conta. E aí você cada vez mais vai se sentir insignificante para produzir. E a gente está perdendo, de repente, um grande talento aí, né? Que pode soltar a voz, pode, né, fazer a diferença na vida das pessoas, crescer o seu negócio, se posicionar, enfim. Esse nosso espaço é justamente para isso. Essa é a minha missão, encorajar outras mulheres para que elas consigam se posicionar mesmo com o que acreditam, com as suas personalidades, com tudo isso. Então, a comparação, eu acho que de tudo isso aqui que eu coloquei, é a pior de todas. É o que mais acaba com a sua motivação em si. E já estamos caminhando para o final do nosso papo. E eu não podia deixar de falar que você precisa recarregar essa sua criatividade, a sua motivação com outras e novas referências e novas atividades. A gente tende, com o passar do tempo, se tornar muito da nossa profissão, se tornar muito do nosso papel. Então hoje eu mentoro outras profissionais através de posicionamento, marketing e vendas. E eu, Thaís, passo a consumir muitos livros, conteúdos, podcasts desse universo. Se eu não me policiar, eu não consumo mais nada. Eu não faço mais nada, eu não tenho um hobby, eu não tenho uma atividade, eu simplesmente não faço mais nada. Sendo que a nossa criatividade, a nossa motivação, na maior parte das vezes, vai estar aonde? No nosso ócio, famoso ócio criativo. E eu vejo que nós, mulheres empreendedoras, a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Muitas vezes porque a gente se cobra demais, porque nos cobram demais dentro do mercado, ou porque a gente simplesmente esqueceu do que a gente gosta de fazer no meio do caminho. Eu compactuo disso que eu tô falando para vocês, estou em busca de resgatar o que eu gosto de fazer sem ser o meu trabalho, e é até meio estranho isso, né? Se a gente trabalha demais, e realmente dar um refresh na minha cabeça, entender que para eu conseguir trazer bons conteúdos aqui, para eu me comunicar bem, para eu me sentir leve, para eu me sentir motivada, eu preciso de outras referências, eu preciso de outros momentos fora o que eu faço no meu dia a dia. Quais são essas atividades, esses hobbies, essas referências que você perdeu ao longo desses anos, ao longo do seu caminho, e que você precisa resgatar, porque vai fazer muita diferença na hora de você resgatar a sua motivação. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, não esquece de dar um like nesse vídeo. Só assim o YouTube entende que é um conteúdo de valor e me ajuda muito a entender que você gosta desse tipo de conteúdo que está fazendo sentido para a sua jornada como empreendedora. E fica aqui o meu convite, caso você queira uma análise mais próxima e individual do seu negócio, para entender como você pode se posicionar, traduzir anos, né, da sua profissão, do seu trabalho, em um posicionamento que faça sentido para você
que respeite a sua verdade, sua personalidade, você pode passar na consultoria comigo e a gente desenha esse plano juntas. Aqui na descrição desse vídeo você tem mais detalhes, pode pedir mais informações. Vai ser um prazer te atender, como vem sendo um prazer atender centenas de empresárias e guiá-las nessa jornada de posicionamento aqui na internet.